Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma live. A ideia principal hoje é falarmos sobre se o consultório ou a sua clínica precisa realmente se adaptar à Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, ela é obrigatória para todos os consultórios ou clínicas, independente de qual função ou qual direcionamento ela tem. Isso vai ser abordado hoje. E aí, Julião? Tiago, tudo bem? Agora sim, agora estou te ouvindo Agora bem. foi. Agora foi. E aí, mais uma semana aí sobre segurança da informação, sobre LGPD, como que você... Mais uma semana sobrevivendo, né, nesse mundo. A gente sabe como é Exatamente. complicado, mas estamos aí. Acho que Exatamente. a questão principal hoje é a gente ajudar as pessoas, ajudar os consultórios, as Sim, clínicas, fazer um pouquinho nosso trabalho durante o dia e à noite a gente ajudar o pessoal aí com as dúvidas que eles têm, com qualquer questionamento que eles possam ter. Acho que legal. esse é o principal, principal função desse instituto e como a gente pode ajudar. E o tema de hoje, Tiago, pelo que a gente viu, né, pelo que a gente definiu, é se é obrigatório uma clínica, um consultório se adaptar à Lei Geral de Proteção de Dados, estar compliance com a lei. E aí, sobre isso, tudo bem que a resposta é óbvia, a gente sabe disso, mas eu queria que você falasse um pouco qual que é a sua visão em relação a esse tema. Por que uma clínica hoje precisa se adaptar à Lei Geral de Proteção de Dados? Legal. Vamos lá então. Bom, não pensando somente na Lei Geral de Proteção de Dados, a clínica, laboratórios, consultórios, hospitais, eles têm que seguir as melhores práticas de privacidade da informação referente ao prontuário do paciente. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem somente reforçar, principalmente na parte ética, sobre o tratamento dos dados, sobre o tratamento do prontuário do paciente. Então, pelo Conselho Federal da Medicina, os médicos eles têm que seguir as melhores práticas de segurança e privacidade do paciente. Uhum. Então, não é uma novidade, né, esse assunto de privacidade, não deveria ser, pelo menos, mas a Lei Geral de Proteção de Dados ela vem reforçar esse direito, né, do titular do dado, ele vem reforçar essa situação onde os pacientes eles acabam sendo garantidos, respaldados sobre um, um determinado assunto sobre a privacidade dos dados. Então, se faz necessário você ter essa implementação dos dados, você ter essa implementação de controles que você consiga fazer garantir essa privacidade. Então, Uhum. respondendo de maneira direta, é necessário? Sim, se faz necessário ter procedimentos e controles suficientes para garantir o quê? A confidencialidade e a privacidade dos dados. É o mínimo que se espera. Exatamente, é o que a gente fala, é o mínimo que se espera e agora é lei, não tem o que escapar. Antes a gente precisava muito se adaptar ao que era necessário de acordo com o nicho do seu negócio, né? Hoje Sim. todos os negócios precisam se adaptar, seja ele medicina, seja ele um pet shop, seja ele um hotel. A gente sabe de hotéis que estão tendo que se adaptar, muito por causa de cadastro de cliente, cadastro de hóspedes, né? E isso é um problema. Como você vai tratar esses dados, que propagandas vocês podem enviar, esse tipo de coisa que eu acho que vai entrar em discussão. A gente tem até aqui algumas perguntas bem interessantes enviadas pela Estela Barreiros, Sim. vamos tentar tratar cada uma delas, que eu acho que é bem importante. A gente fala primeiro aqui qual a importância da capacitação sobre a LGPD dentro das empresas. E quando a gente fala isso, não só para as empresas, a gente fala no caso de consultórios e clínicas, né, que é o nosso foco, é o nosso nicho. E desse ponto a gente já falou um pouco, né? Acho que até na tua apresentação já foi falar da importância da capacitação sobre a LGPD, a gente tratou isso em outras lives, mas a Uhum. gente fala que o mais importante não é só ter um, o,
não é só estar preparado para a lei, mas também a gente capacitar os nossos colaboradores e os próprios médicos quanto à lei. O que você precisa fazer, qual que é seu papel dentro da empresa, qual que é a sua responsabilidade com os dados de um funcionário ou com os dados de um paciente. Então a gente fala que a capacitação é um dos pontos mais importantes, né, sobre a lei. Não adianta a gente tentar se adaptar sem ter nenhum tipo de capacitação. Se você não Sim. mostrar para o seu funcionário a importância do dado de um paciente e como esse dado sensível, se vazado, pode atrapalhar muito a vida dele. Aí, queria saber também sua opinião sobre isso, qual dessa importância. Sim, se faz realmente necessário. Eu acho que qualquer empresa e qualquer tipo de assunto relacionado à privacidade da informação, se faz necessário você ter essa capacitação e você passar esse conhecimento, não só a relação de você disseminar o conhecimento sobre um determinado assunto, mas você conseguir transmitir e fazer que as pessoas reflitam um pouco sobre essa situação em relação ao seu dia a dia e assimilar os riscos. Né? Eu acho que quando você faz a capacitação, você começa a fazer as pessoas se enxergar um pouco no seu dia a dia, você começa a fazer as pessoas pensar e refletir sobre as ações que estão sendo tomadas. Uhum. Então, é aquele momento de reflexão, né? Você leva a informação, você passa sobre o conteúdo da lei, mas só o conteúdo da lei não basta. O que é importante, você passar aquilo no seu dia a dia. Então, citar exemplos, tentar trazer uma linguagem simples e adaptável para qualquer tipo de situação. Você passar os impactos que podem ocorrer se uma determinada situação ocorrer, se tiver um vazamento de informação, se tiver Uhum. uma invasão de privacidade de um titular do dado. Então, se faz necessário, porque você tendo essa conscientização numa organização sobre a lei, você precisa fazer esses direcionamentos e fica muito mais fácil de se fazer a implementação, né? Fica menos doloso, não é tão árduo você pegar e insistir sobre um determinado processo, insistir sobre uma determinada situação. Então, a capacitação, ela é essencial. Tá? É engraçado, a gente fala muito de palavra empoderamento hoje, né? É. Mas eu acho que isso você dá um pouco de empoderamento para a pessoa que trabalha com você. Então ele começa a entender a importância da Lei Geral de Proteção de Dados e como isso pode danificar a imagem de um consultório, de uma clínica. E ele começa a ver qual que é o poder que ele tem sobre a informação e como a ação dele em relação a essa informação pode ser danosa para a empresa. Acho que você consegue trazer a pessoa para um nível de responsabilidade tão alto quanto do próprio médico que trata do paciente. Isso é importante. Sim, sim. Você traz, né? Você traz essa conscientização, essa familiaridade com o assunto, né? E fica muito mais fácil. Você começa a Exatamente. passar e discutir sobre o assunto, fica muito mais simples, realmente, de você lidar com isso no dia a dia. E aí, automaticamente, as pessoas elas começam a se monitorar, né? Uhum. Você começa a ter aquelas ações, automaticamente, entrando no automático mesmo, no dia a dia de cada processo. Então, ao invés de colocar um prontuário em cima de uma mesa, pô, não, pera lá, que tem dado pessoal, vira. Só o fato da pessoa pegar o prontuário e virar a página já tem uma grande Sim, relevância. Uma atitude tão simples, mas já ajuda muito a manter a privacidade das informações. exatamente. São pequenas atitudes que fazem grandes ações Sim. para o consultório e para a clínica, né? Virar uma É. página, colocar algum documento na gaveta, bloquear a tela, não colocar post-it com senha na tela do monitor, esse tipo de coisa que eu acho que ajuda muito no processo como um todo. A gente tem outra pergunta aqui da Estela, pessoal que está participando da live, se quiser fazer alguma pergunta, pode utilizar o nosso canal aí, o comentário. Tem um íconezinho de dúvidas aí, acho que vocês podem usar para mandar suas perguntas e a gente conseguir aí ter essa interatividade com vocês. A segunda pergunta é: quais são as penalidades para a empresa que não cumprir a lei? É, E não são tem, poucas, né, penalidades.
Não são poucas. Você, penalidades é algo muito, muito chato e vai ser relativo, né? Vai depender muito do que o juiz determinar perante a empresa, mas tem um chaveamento aí que é considerado a parte do que? Da negligência. Se viu muito na GDPR isso, que os juízes, ao aplicar as sanções, as penalizações, eles consideraram muito o quanto que a empresa foi negligente com uma determinada ação. Então, né, quais são as penalidades? Há uma previsão de até uma limitação de 50 milhões de reais para cada infração realizada, né, aliás, 2% do faturamento limitado a 50 milhões, ou bloqueio da base de dados que foi encontrado, o tratamento errôneo, o tratamento indevido dos dados. Lembrando, o tratamento perante a lei são vários adjetivos que tem lá dentro. Desde de você processar, capturar a informação, armazenar, dar acesso. Então, você tem N situações que se falam dentro do tratamento. Então, aquela base pode sofrer um bloqueio, ou até uma suspensão das atividades. Então, se o juiz determinar, falar, pô, não tem condições daquele laboratório, daquela clínica, ou do hospital, ou da instituição, fazer aquelas atividades perante a LGPD, ele pode chegar com uma intervenção. Né? E aí, eu acho que, assim, 50 milhões, né, que muitas pessoas falam, tem 50 milhões, não, é 2% do faturamento limitado a 50 milhões, mas tudo bem. É o limite. É o limite, mas para a empresa chegar a isso, ela tem que ter um faturamento muito alto. Só que você começa a avaliar, e se você tiver uma base bloqueada? E se você tiver uma suspensão? Exatamente, e esse é o ponto principal. E a gente teve um exemplo de um hospital em Portugal que tomou uma multa da GDPR justamente por negligência, né? Não foi por vazamento de informação, mas por não estar em conformidade com a nova lei de lá. Então, não é um problema que teve vazamento, mas alguém fez uma denúncia, eles foram verificar se tinha controles, não tinha controles e o hospital acabou tomando uma multa grande, né? Se você for parar para pensar. Eu não tenho valor, eu não lembro o valor exatamente, mas eu sei que foi uma multa bem substancial para um hospital. Então a gente vê que isso é um caso que não só é a multa que é o problema, mas você parar a sua operação, você parar a sua clínica, seu consultório, por um tempo indeterminado até você estar em conformidade com a lei. E qual que é o prejuízo que isso pode ter? A multa é uma coisa, reagendamento de cliente, de paciente, eu acredito que toda clínica tem suas contas a pagar, todos os consultórios têm suas contas, tem aluguel, tem água, tem luz, tem telefone, tem internet, são pagamento de salário de funcionário, benefícios. Sim. Então você parando por 2, 3, 5 dias, esse dano pode ser maior do que uma multa de 15 mil reais, por exemplo. Então é esse o ponto que eu acho que é importantíssimo da lei, não é só a multa em valor de monetário que faz a diferença, mas também essas sanções que um consultório ou uma clínica pode sofrer por conta de não seguir a lei, né? Sim, exatamente. Então você tem N fatores. Nós que já vivenciamos isso na área financeira, a gente sabe que quando um banco ele tem uma intervenção do Banco Central, é danoso. Né? É danoso, é muito danoso. E dificilmente volta ao normal. Isso se dificilmente... A besteira já está feita, né? Não tem como voltar. Já, não tem. Aí tem uma outra pergunta que é: quem vende seguro-saúde? A responsabilidade sobre tratamentos de dados é de quem? Nesse caso é do médico ou é da empresa de seguro de saúde? Acho que é uma pergunta bem pertinente. É interessante. Porque tem responsabilidade dos dois lados, né? Não tem o que fazer. Assim, é legal essa pergunta porque ela vai fazer um direcionamento sobre controlador e operador dos dados, né? A pessoa tem que analisar, né, quando vai se falar sobre a LGPD, vai falar sobre a privacidade de dados, principalmente a LGPD, você tem que analisar o cenário para saber aonde que a empresa se encaixa numa determinada situação. Então, se você tem uma operadora de saúde, quando ela vai fazer uma captação de
de um beneficiário, ela vai incluir tudo, naquele momento que ela está pegando os dados pessoais para executar realmente o contrato, fazer o cadastro, seguir todos esses procedimentos, ela é a controladora dos dados. E quando se fala de controladora perante a LGPD, o que é uma controladora de dados? Aquela instituição que fez a captura dos dados e tem total responsabilidade e autonomia para realizar o tratamento dos dados conforme previsto pela lei. Né? Então, a lei ela define algumas finalidades, alguns embasamentos, então ela te dá essa autonomia. Só que o controlador ela pode fazer o tratamento seguindo conforme pede a lei. Né? Só que tudo bem, a pessoa, o titular, ela é feito o cadastro lá no operador de saúde, vamos pegar esse exemplo. Só que ela vai morrer lá? Não, esses dados? Não vai morrer os dados lá. Algum momento ela vai precisar fazer uma validação com um hospital, com uma clínica, ela vai precisar compartilhar esses dados para a pessoa conseguir fazer a consulta. E aí, automaticamente, começa a caracterizar uma outra etapa, uma outra figura que se fala a lei, que é o operador do dado. O que é um operador do dado? Na GDPR se chama processador dos dados. A operadora é o quê? É aquela instituição que faz o tratamento dos dados conforme as diretrizes do controlador. Então tá, mas se pensar numa clínica, então a clínica ela só vai fazer aquilo que a operadora de saúde pedir? Não. Ela vai fazer o quê? O compartilhamento, ela vai ter total autonomia sobre aquela ação. Então ela também vai se caracterizar como controladora. Então há um compartilhamento entre controladores. Aí tem essas nuances, que é onde a lei ela tem que tomar muito cuidado. Se uma operadora de saúde compartilha os dados para uma clínica, para um consultório, para um hospital X, que ele vai ter total autonomia, um fluxo interno, eu tenho compartilhamento de dados entre controladores. E aí a lei fala, se tiver o compartilhamento de dados entre controladores, o titular tem que saber disso. Por quê? Vamos supor que vaza informação na clínica. Vazou lá a informação. Aí o titular falou, não, mas espera lá, vazou minha informação, meus dados, meu telefone, meu e-mail, todo mundo está tendo acesso, estou recebendo spam do Mercado Livre a toda direita aí, né? Você tem o Mercado Livre porque é o que geralmente mais tem, né? Casos de phishing. Enfim, eu tenho esse problema. Eu vou aonde? Eu vou na operadora, mas espera lá, a operadora ela seguiu os procedimentos tudo direitinho, ela foi, fez a absorção, ela foi, fez o armazenamento, a base é criptografada, tem gestão de acesso, tem tudo, não? Só que a outra ponta vazou. Então, ter essa comunicação muito mais efetiva, eu preciso informar o titular, olha, estou compartilhando com uma outra instituição que também será a controladora. Perfeito? Dá o consentimento? Se ela não deu consentimento, o controlador, né, que fez a primeira vez a captura, ela vai ter que estabelecer um procedimento paralelo, uma contingência para suprir uma outra situação. Se ela não tiver como, aí ela fala, então desculpa, eu não vou poder te atender. Porque a finalidade, ela está legítima, estou embasado no quê? No cumprimento do contrato. Então, é legal essa pergunta, que essa pergunta ela mostra um pouquinho das nuances que tem a lei, da complexidade que os consultórios têm que tomar cuidado. Né? E é complicado isso, porque não é um dado que a seguradora manda para os médicos, né? A partir do momento que você faz você liga para o médico direto, você não liga para a operadora de seguro, né? Para agendar um exame, para agendar uma consulta. Você liga para o médico, vê se o médico cobre aquele plano que você tem, você liga para ele e quando você chegar no médico, você tem que fazer um cadastro novo. Ele vai fazer um cadastro de cliente novo, de paciente novo, e dentro desse cadastro ele vai colocar os dados e ele vai ficar responsável por aqueles dados. Cabe a ele depois preencher aquela ficha ou preencher um sistema em que ele vai mandar os dados do que foi feito em você, né, os exames que ele fez, os procedimentos que ele fez para a seguradora para fazer a devida cobrança. Então tem aí realmente aquela parte de troca de dados, tratamento de dados, tudo isso a gente acaba vendo. E até a gente passa muito por isso no hospital de auditoria médica, você já deve ter passado por isso, em que eles vão pegar a prestação de contas em relação àquilo que a pessoa fez. Eles pegam alguns casos específicos e começam a analisar o paciente X, o paciente Y, e você tem que passar esses dados
para a seguradora. Então é uma coisa meio que eu vejo como uma bola dividida, né? E isso é um problema, porque o médico tem suas responsabilidades, a clínica tem suas responsabilidades para com o paciente, assim como a operadora de plano de saúde tem seu comprometimento, tem as suas regras a seguir. E acaba sendo uma coisa que depois que é feito o tratamento, que a pessoa passa pelo médico, cada um é responsável pelos dados que estão na própria empresa, né? Sim, e o legal de você ter comentado isso, você ter levado, porque realmente é legítimo, né, esse tratamento dos dados. Isso demonstra também o quanto que a lei ela pode ser complexa, mas ela pode ser simples, principalmente para a área da saúde. Cada um tem que proteger o seu, no final das contas, né? Desculpa te interromper, mas cada um tem que proteger o seu, porque no final das contas os dois vão ter os dados do mesmo cliente, do mesmo paciente. E cada um tem que proteger seus dados da melhor maneira possível. Exatamente. Então, você chegou no ponto certo, proteger os dados. A LGPD para a área da saúde, ela não é complexa em relação do quê? Do embasamento legal do tratamento dos dados. Quando você fala de LGPD, eu falo do quê? Que o tratamento tem que ser devido, né? Então, se for falar de dados pessoais, eu tenho 10 possibilidades, aliás, 9 possibilidades. Se eu não conseguir encaixar dentro das 9, eu vou partir em cima da 10ª, que é o termo de consentimento. A área da saúde, basicamente, ou é cumprimento de contrato, ou é tutela da saúde, ou é salvar vidas, ou é legítimo interesse. Tem um monte que se aplica na lei, na parte da saúde. Aplica. É muito tranquilo em relação a isso. Só que nós estamos falando o quê? De criptonita, eu achei bem interessante na empresa atual que eu estou agora, desse termo, criptonita que existe hoje. A criptonita é aquela joia rara lá que pode destruir. Se você não souber usar, você vai destruir o negócio. Né? Destrói mais forte, né? Muito mais forte. Destrói mais forte. Então você tem que tomar cuidado. Você tem, tudo bem, não, tô tranquilo. Né? Eu estou entendendo meu legítimo interesse. Sim, você está tranquilo em relação ao embasamento dos dados. Só que você tem que tomar cuidado para não sair fora do que é previsto. O que é fora, o que é acordado com ele. Teve alguns casos que eu acabei me deparando já ao longo dos anos, de situações, não necessariamente na área da saúde, mas situações onde você compartilha o dado com uma determinada finalidade, você vê se está recebendo ligação com outro motivo. Né? Você pega o caso da construtora que a pessoa fez a compra do imóvel, quando vai estar recebendo ligação da empresa que faz os móveis planejados. Então, assim, você tem essa possibilidade, mas tem que tomar muito cuidado com o que você faz. E às vezes você não fala, não, só estou usando para isso, mas se você deixa no Google ou no OneDrive público para todo mundo acessar, né? Qualquer coisa que você faz aparece no... É incrível. Uma vez eu fui fazer um teste e eu digitei meu nome e sobrenome e fui pesquisar no Google. Então, a primeira coisa que aparece geralmente é LinkedIn, Facebook, é rede social. É Instagram, Facebook e LinkedIn. E depois começa a aparecer coisas tipo muito louco, porque site do JUS, né, que é site de jurídico. Todos os processos que tem o seu nome, ou já teve seu nome envolvido, ele aparece lá. É uma coisa de louco. Então você começa a puxar a capivara da pessoa, como a gente diz, e você começa a descobrir que o cara está devendo no mercado, o cara está com um processo por isso, por aquilo. Então, são fatos que você precisa ver, que são de domínio público, mas como isso vai interferir na vida da pessoa? E é muito louco isso. E a gente sabe que tem empresas hoje que fazem pesquisa do nome da pessoa em rede social para ver se a pessoa tem uma atitude condizente com a qualidade ética da empresa, vamos falar assim, a missão da empresa. Uma vez eu vi empresa desqualificando pessoas porque foram na rede social e aí tá o cara no perfil com um narguile na mão, com um copo de cerveja. A gente fala de imagem no final das contas, mas a gente vende uma imagem também. E isso é complicado. Aí eu tenho controvérsias. Dei uma viajada, agora eu não tô falando que eu concordo com isso, tá? Mas assim, a gente sabe que tem empresa que faz isso, não é que eu concorde ou não,
Mas Você tá cabe aqui a certo. discussão que o que a gente coloca de opinião, e a gente já viu casos de pessoa que xingou chefe pelo Facebook ou pelo WhatsApp, você já deve conhecer um monte de caso, e o cara tava no grupo do WhatsApp junto com ele, ó, você me xingou, putz, então, desculpa, vai fazer o que nessa hora? Vai falar, pô, tem o pior chefe do mundo, você vai colocar isso no Facebook, teu chefe é teu amigo, o que, que você vai esperar da vida? Então, acho que as pessoas acabam usando, e é essa parte que a gente fala de cultura, que é muito bom enraizar nas pessoas, porque a gente não fala de cultura só dentro do consultório, só dentro da empresa, mas é a cultura de segurança da informação que ele leva para a vida. Sim, e aí você falou um ponto interessantíssimo em relação à rede social, né? Eu achei bem interessante, porque realmente você consultar a rede social é uma invasão de privacidade, mas quando você dá o aceite no termo lá no início, e se você não coloca o flagzinho habilitar somente para amigos, ou habilitar para ninguém, ou para familiares, você está deixando essa informação pública. Então, Exatamente. você está autorizando. Aí vai muito naquilo lá que eu mencionei um pouco atrás, vai depender muito do juiz entender o quanto que você invadiu a privacidade. Ah, não, mas pô, ele colocou essa informação numa rede social. Sim, pode ter colocado, mas aí vai depender muito. O juiz vai falar, não, mas você entrou na rede social dele, você tinha essa permissão? E aí ele pode também alegar, não, mas a informação está aberta, então Estava você vai público, precisar. exatamente. É, é muito No, complicado esse tipo de situação. E no a lei, ela treinamento, prevê. sim, sim. E no treinamento que eu dou, geralmente eu faço essa brincadeira com o pessoal. Falo, uma das dicas que a gente dá é deixar a rede social privada, somente para aquelas pessoas que você conhece. E os de comparação isso. Tem gente que ganha dinheiro com rede social, fazendo propaganda de alguma coisa, fazendo merchan dela. Eu falo, eu não sou belo, eu não sou casado com a Graciane. Então, assim, eu não tenho para que ter isso público, eu não tenho por que vender alguma coisa dentro do Instagram, dentro do Facebook. E é muito de você manter sua imagem, você manter e foto de perfil, vai, tem tudo isso. Tem toda uma. Tem empresa que eu vi, falando sério isso, que pede para a pessoa deixar o perfil público para eles poderem pesquisar. Isso é parte do processo, e eu acho isso ridículo. Não, aí não. Aí, se a pessoa deixou no privado ter que abrir, aí é uma invasão de privacidade, porque É uma ela invasão de optou em deixar. É, privacidade. aí sim. Aí faz todo Exatamente, a pessoa ser sentido. desqualificada por isso, cabe processo. É louco esse negócio, mas cabe processo isso, e é verdade. A mesma coisa como você tem algum tipo de preconceito por cor, por raça, por religião, por opção sexual, você está criando um preconceito de uma pessoa a partir de uma rede social e não devia ser assim. Eu sei que a gente desviou um pouquinho do assunto, vamos Mas mudar um abrindo o pouco. coração, isso faz parte da live, né? A gente abre um pouco o coração e é legal porque acaba meio que fazendo essas reflexões. É interessante. É porque a gente passa a ter paralelos do que a gente leva daqui da nossa vida real para para nossa vida profissional. É louco isso. E Sim. eu falo muito disso em treinamento também que eu dou, que eu tenho ojeriza daqueles adesivos de família feliz que o pessoal coloca no carro. Ou adesivo, aqueles adesivos de bebê a bordo, e coloca o nome do neném. E Você é já louco. deu a característica, você já vazou a Você já deu informação a da sua característica casa. da sua família, você já falou o nome do teu filho. É muito complicado isso. Eu sou tão paranoico que eu não coloco pai e mãe no nome dos meus contatos. É o nome do meu pai e o nome da minha mãe. É, minha esposa não é mozão, é o nome da minha esposa. Então são coisas que a gente começa a ter, e o pessoal fala que eu sou paranoico, mas eu não sou. Tento só manter aqueles Eu dados juro que eu não corretos. sou. Eu juro que eu não sou, não estou sendo filmado agora. Mas assim, são coisas que a gente coloca num prisma que acaba levando para nossa vida. E é aquilo que a gente fala. A nossa ação fora do mundo profissional remete muito ao como a gente age dentro do mundo profissional. Então, quando você começa a culturar as pessoas em relação à segurança da informação dentro da empresa, ela acaba levando um pedaço disso para casa dela, ela acaba ficando um É, pouco mais vigilante em relação aos dados, não só da empresa, mas ela fala, putz, se eu estou fazendo isso aqui dentro, se eu tenho essa preocupação, por que, que eu não tenho essa preocupação com meus dados? sim, Então, sim. eu acho que esse é o ponto principal do aculturamento, é mostrar como isso pode ser danoso para a própria pessoa, traçando esse tipo de paralelo.
E é legal você falar Eu fugi um pouco do assunto clínico, mas a gente vai mantendo o assunto aculturamento, né? O quanto que é importante você ter essas conscientizações dentro da organização. Você chegou a ver hoje algum vazamento de informação que foi publicado hoje? É ruim que a gente leva na live, sempre parece o noticiário das trevas, né? Vazou Não, informação. Mas hoje saiu uma nova, aliás, tem duas, mas uma é realmente a ausência de conscientização. Não sei se você chegou a ver do futebol que teve. Não. Não, não vi, não vi. Não? Que o Saci tá vazando informação? E li isso, Saci do Do Internacional, Inter. não é? É, Isso, que exatamente. está sendo investigado por Está vazamento de sendo informações de investigado. dentro do Internacional. E é Exato. complicado, é doido isso, Dados cara. pessoais. Dados pessoais, inclusive. A O LGPD está Saci, sendo aplicada. O mascote do Saci que está sendo. Então, é legal a gente debater isso, porque assim, você tem, dentro de um clube de futebol, você tem diretoria, você tem secretários, você tem N funcionários administrativos, você tem analista, enfim, você tem inúmeras pessoas que podem acessar essa informação. E aí você vai se preocupar com um cara que entra no mascote correndo em campo, quais informações que ele tem. Não, o cara tá lá, o cara entrou para animar, você vai dar acesso, pô, você dá o crachá free pro cara acessar qualquer ambiente Se duvidar, ele tem o crachá dele dá acesso até à sala do presidente do clube. Mas isso é legal, porque assim, onde você menos espera pode acontecer um vazamento de dados. E exatamente. não cometendo injustiça, mas isso está sendo investigado, não há evidência sobre isso, mas há fortes indícios. E o tipo de vazamento que deu foi o quê? O vazamento incompleto, informações celular, endereço, dados pessoais das pessoas que participam do conselho do clube. Exatamente. E aí você começa, tá, legal, então, olha que loucura a LGPD, ela começa a manejar situações de um clube de futebol, de um mascote, o cara Exatamente. ter acesso. Mas você sabe que isso, até tem um comentário da Estela aqui, Barreiros, falando não dá para confiar nem no Saci mais, e não dá mesmo. Você vai confiar num bicho do mitológico, mas o que eu falo, folclórico, né, nosso, mas assim, o que eu Folclore. falo é muito louco isso, porque a gente sabe como informação de futebol é importante. E qualquer tipo de vazamento de informação que ocorre de alguma negociação sendo feita com um jogador, com um técnico, isso faz com que o preço do cara vá lá em cima. Então a gente tem esse tipo de controle. E engraçado que um exemplo disso que eu cito aqui tem clube no Rio de Janeiro que tem sistemas específicos para controle de saída de dados. Justamente para isso, para controlar o que está acontecendo dentro da empresa, o que está acontecendo, porque vazamento de contrato, você vaza o dado de um contrato de um jogador com o salário dele, que é de milhões, imagina a complicação que pode trazer isso. A gente viu no passado mãe do Robinho sendo sequestrada, resgate milionário sendo solicitado, porque o pessoal sabe quanto ganha hoje. É louco isso, você vê no noticiário qualquer coisa. A gente teve, você citando o futebol, teve até o caso do Palmeiras, que foi o vazamento de todos os dados dos sócios avantes. É Então, verdade, foi o ano teve, passado isso, ou teve janeiro desse ano, exatamente. Foi há pouco tempo, só que até número da camiseta, tipo, tamanho da camiseta do cara tinha na informação. E verdade. é muito louco isso. Você começa a ver que não é só consultório, não é só clínica. Qualquer tipo de empresa tem que se preparar para isso. Exato, e às vezes são situações simples. E aí a gente volta, né? Foi uma pergunta que você fez na última live, é caro implementar LGPD? Depende muito da instituição, depende muito do que você vai fazer, mas assim, você vai precisar o quê? Ajustar o processo, vai precisar capacitar as pessoas, e aí, porventura, você vai precisar fazer um investimento tecnológico. Exatamente. O que mínimo se espera é você ter um Windows licenciado, que ele vai receber patches de segurança para evitar que você tenha uma vulnerabilidade. Quando eu Exatamente isso. estava fazendo no curso da pós-graduação, né, de perícia forense, você tem, em média, mais de 1.000 vulnerabilidades em uma máquina. Mais de 1.000 vulnerabilidades de portas. E aí você
não se preocupar com isso, uma licença atualizada, o investimento que você faz, uma atualização do Windows, você já vai diminuir muito a probabilidade. Vai isentar? Não Exatamente. vai isentar. Não existe Não, risco zero, mas vai ajudar. legal. Seguindo aí, acho que teve uma última pergunta, que a lei se aplica para qualquer tamanho de empresa, desde consultórios até hospitais? A gente cita muito isso aqui dentro, né, Tiago, das nossas lives, falando que isso se aplica a qualquer empresa. Se você tiver um consultório pequeno, de uma cidade pequena, que atende 10, 20 pessoas, você precisa estar em conformidade com a lei, assim como grandes hospitais estão passando por um processo muito grande de transformação por conta da lei de geral. Então, tudo vai do esforço que precisa ser feito de um para o outro para se adaptar, né? Alguns são mais fáceis, outros são bem mais difíceis de serem adaptados. Sim, você depende muito da quantidade de dados pessoais que vocês têm, né? Que o laboratório tem, que a clínica tem, que o consultório tem. E aí, lógico, de acordo com a sua proporção do tamanho da empresa, tem uma complexidade muito maior ou menor para você fazer os ajustes. Mas sim, independente do tamanho, dá para aplicar. Às vezes com alguns ajustes, alguns controles. Poxa, se você tiver um consultório, uma clínica de porte pequeno, que você faz, sei lá, 1.000 consultas ao mês, sei lá, chutando um número aí, são 1.000 titulares que você tem lá, um Excel criptografado, controle, onde fica alocado essa informação. Então você consegue ter um controle muito, muito melhor, né? Agora você pega assim, uma Exatamente. empresa, a empresa, por exemplo, tem 23 milhões de dados aí, você não vai pegar um Excel para tratar dados de 23 milhões de titulares. Você vai precisar de uma infraestrutura toda complexa, vai precisar ter controles de transição de dados, vai ter um controle muito maior de gestão de acesso. Você ter controle de acesso de 5 pessoas é diferente de você, ao invés de você ter controle de acesso, gestão de acesso de 1.000 pessoas. Né? Mesma coisa de Então, consentimento, né? Para 20 é, pacientes é uma coisa, para 1 milhão você vai precisar de um sistema que gerencie os consentimentos de dados, né? O sim, consentimento, o termo de consentimento em si. Então sim, a gente vê vai hoje depender. empresas vendendo muito isso, né? Né? Vendendo sistemas que cuidam de termo de consentimento, e hoje a gente tem até a visão de DPO as a service, né? Que a gente fala que é o serviço de DPO. Você não quer ter um DPO, você contrata uma empresa que vai ser essa pessoa para você dentro da tua empresa, do teu consultório, da tua clínica. E até eu queria, dentro disso, te fazer uma pergunta, que a gente fala muito do termo de encarregado, né, dos dados, que seria o DPO aqui no Brasil, é o encarregado. É, é, qual que... Você vê isso como algo legal, a pessoa vender um serviço de DPO para outras empresas? Não é transferir um tipo de risco que você tem para uma outra empresa? E a gente sabe que DPO pode responder, ele tem que ser a cara que vai lá, ele tem que ser se a pessoa que vai ser mostrada tem que ser, pela lei, tem que ser definida uma pessoa Y, não sei se pode ser uma empresa, eu não lembro muito dessa parte da lei, acho que a gente pode esclarecer aqui, mas é possível isso? A lei abre esse tipo de serviço de alguém falar, posso ser seu DPO e posso ser o DPO para o outro, até participando um paralelo, tem muita farmácia que pega assinatura de farmacêutico só para poder funcionar, né? E o farmacêutico nunca está lá. Então tem farmacêuticos que assinam para várias farmácias e você acaba tendo uma pessoa que funciona, mas se precisar do farmacêutico na hora, não vai ter a pessoa lá. E isso pode ser uma Sim. complicação para uma rede de farmácia, para uma farmácia pequena de bairro. Então eu vejo muito isso, e eu não vejo como algo muito correto. Eu queria a tua opinião em relação a essa venda de serviço de DPO. Assim, a lei, ela possibilita. Tá? A lei, o que ela fala sobre o DPO, né, o encarregado dos dados? Que o controlador, ele deve indicar o controlador, um encarregado dos dados, um DPO. DPO, ele vem lá da GDPR, né, na LGPD é o encarregado, mas fica meio estranho usar a nomenclatura. É por isso que as pessoas falam de DPO. O controlador, ele tem que indicar a pessoa. Tá? Você tem que deixar quem que é a pessoa, quem que é o contato.
você tem que deixar essa pessoa e o contato disponível aos titulares dos dados, ele tem que ter um meio de comunicação também para a NPD e tem que ter um meio de comunicação junto ao controlador. Então você tem que, há um pilar, né, há um triozinho. Titular, controlador, ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Você disponibilizando essa pessoa, esse recurso, ela pode ser interna ou externa. Então ele te dá essa abertura. Agora, a experiência própria de DPO. É muito complicado você ser DPO de uma empresa fora da empresa. Da qual você não faz parte, né? Da qual você não faz parte ou da qual que você não está convivendo, né? É complicado por um simples motivo. Você tem que pensar algo que a lei ela pede, um item chamado Privacy by Design. O que é? Desenho em privacidade de dados. Eu tenho que estabelecer essa privacidade de dados desde o início de um projeto, desde o início de um processo. Se a empresa ela não tem a autonomia de toda hora consultar o DPO, olha, vou fazer esse projeto aqui, podemos seguir, quais são os riscos, segue ou não segue? Então, eu preciso ter essa consulta com o DPO, eu preciso ter esse respaldo, esse meio de comunicação do DPO, ele tem que ser consultado direto e ele tem que estar disponível. Então, você fazer parte de uma empresa grande e não estando presente, se você tem um risco muito grande de rolar algum projeto ou algum processo onde o DPO não está ciente da informação. Às vezes, por exemplo, está rolando um projeto lá que o cara vai vender os dados dele na empresa e você não está sabendo, né? Uhum. Então, tem os seus riscos, né? Ele vai assumir a responsabilidade? Sim, vai assumir, mas geralmente quando uma pessoa presta um serviço desse tipo, ele começa a fazer o quê? O direcionamento da transferência dos riscos, né? Ele vai fazer o tratamento dos riscos dele. Ele, com certeza, ele vai ter no contrato dele que ele não vai responder se tiver uma negligência da empresa, se tiver uma negligência enfim, da instituição que está pegando os dados, e ele vai se isentar disso, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Então, legal, então você está me falando que para empresas grandes fica complicado você implementar esse processo, para pequenas empresas é fácil? Aí que tá. Vale a pena você contratar um serviço para uma empresa que você tem 1000 dados de titulares? Então, Não vale, né? não vale. Então, assim, é permitido, a lei permite isso, mas nós temos que avaliar quais são os riscos de você fazer esse tipo de adesão. Quais são o quanto que é conveniente para o negócio da empresa você terceirizar ou não esse tipo de atividade. Na melhor prática, você tem que ter alguém interno. Por quê? Ele está constante, ele vai dar o apoio, ele vai dar o suporte. Tem situações que ele vai precisar atuar da maneira tempestiva. Se ele estiver fora da empresa, fica muito complicado. Se ele for um consultor externo, que ele vai DPO de 50 empresas, ferrou. Você vai entrar na fila e você não vai conseguir dar vazão no seu processo. Você vai travar o seu negócio. Exatamente. E acho importante a gente citar aqui que, como a gente fala do Instituto, o que a gente quer realmente é capacitar um médico para ele ser o próprio DPO, né? Que o médico, o dono do consultório ou a clínica indicar alguém próprio para ser o próprio DPO. Como ele vai tratar esses dados? Isso é o ponto importante. Como a gente vai focar a pessoa e como a gente vai direcionar essa pessoa dentro da clínica, do consultório, para se capacitar disso e ter essa responsabilidade dentro desse pequeno negócio. É importante frisar porque tem casos em que pode ser vantagem, tem, mas geralmente nos casos que a gente fala e pelo mercado que a gente conhece de consultório e clínica, não vale a pena pagar uma soma vultuosa de dinheiro para uma pessoa só ficar falando aquilo que vai ser feito no dado ou não, e na hora do vamos ver a pessoa não está disponível. Então, exato, acho que a ideia principal é a gente capacitar desde o começo, como tratar os dados, como você fazer uma integração do pessoal, como você conscientizar seus consultores, você consultar seus colaboradores em relação à lei geral, como você faz o tratamento de dados, como você faz essa parte de proteção de dados, a privacidade dos dados que ficam dentro do seu consultório e clínica. Acho que esse é o ponto principal que a gente vai tratando em cada live e vai tratando aí de ensinar os médicos, de ensinar donos de clínica a se adaptar melhor a essa lei. Sim,
sim. A ideia é essa mesmo. A ideia é tentar compartilhar as melhores práticas, trazer situações, trazer cases de outros negócios, né? Então, nós acabamos falando de futebol aqui, mas é legal você ter essas análises distintas de mercados distintos para você poder compartilhar e espelhar. Pega, por Exatamente. exemplo, nós temos hoje, há uma tendência muito, muito bacana. O Banco Central praticamente, né, não defendendo a área financeira, mas voltando para a área financeira, o Banco Central ele praticamente rege as regulamentações, né? Então, por exemplo, nós temos a 2554, que foi lançada lá em 98, foi em 98 que fala sobre compliance, controles internos. Uhum. Muitos anos depois veio uma resolução da SUSEP, né, que é a parte de referência, é o órgão regulador para a seguradora, né, seguros Uhum. de carros, enfim, de casa. E aí depois, agora você tem a ANS, né, que a ANS lançou a resolução 443, se eu não me engano, que foi divulgada no dia 14 de janeiro, se eu não me engano também, ou dia 19 de janeiro, uma coisa assim, de 2019. E que traz a regulamentação. Então você percebe que você tem que o barco segue. Se vai ter um que vai puxar para aquela direção, os outros nichos de mercado ele vai começar a ir. Por quê? São melhores práticas. Né? Hoje, por exemplo, Exatamente. lá na empresa mesmo que eu atuo, o pessoal estava comentando sobre governança de diversidades. Né? Então, você tem a diversidade dentro da instituição, a governança de diversidade de colaboradores vai começar a ser um diferencial. Sei que foge Uhum. totalmente da LGPD, mas é legal que começa a refletir um pouco sobre isso. Então, Mas é legal você ter esse compartilhamento de outros sim, mercados. sim. E outra, o tipo de incidente não muda, cara. Eu Não falo muda, isso. não muda. Quando a gente fala de vazamento de dados, a causa sempre é a mesma. Ou falha Uhum. técnica ou falha humana. E isso pode acontecer desde um consultório, de uma clínica pequena, até uma grande empresa, uma multinacional. A gente tem casos muito, muito simbólicos disso. E casos em Sim. que as pessoas tiveram que pagar resgate. E a gente fala aqui, por exemplo, eu posso falar porque é uma empresa de fora, mas a gente teve um caso emblemático da Garmin. A Garmin que faz aqueles relógios que o pessoal faz, coloca no pulso, vai correr, marca a rota, depois posta no Instagram. Então o pessoal ficou louco. Por quê? Porque todos os dados da Garmin nos Estados Unidos foram criptografados. E eles tiveram que pagar uma empresa do leste europeu para ajudar eles a negociar com os hackers russos que tinham feito o ataque. Então, a gente vê o quê? Que todo o sentido que a gente dá para o nosso trabalho, a gente sempre acaba tendo o mesmo problema, independente de qual tipo de ramo a gente está falando. Então, a gente fala sempre de, putz, o dado vazou porque o funcionário compartilhou senha, o dado vazou porque o funcionário colocava um post-it no notebook, o dado vazou porque não eram feitas as atualizações de Windows que eram necessárias, ou do sistema operacional, ou do banco de dados que eram necessárias, que eram lançadas mensalmente. Então a gente Uhum. sabe que tudo é questão de processo, e uma coisa que você falou, que você citou, é importantíssimo. A gente fala que a gente consegue mitigar o risco no nível aceitável, mas nunca a gente vai ter risco zero. O que a gente Uhum. está fazendo aqui é ajudando consultórios e médicos e clínicas e hospitais a se adaptarem à lei, mas sempre sabendo que um risco pode acontecer. Se um desvio acontecer, isso pode desencadear uma cadeia de ações que vai levar para um vazamento de informações, para um ataque direcionado. A gente sabe como funcionam essas coisas. Então, quando a gente traz exemplos de outros nichos de mercado, de outras atuações, a gente sabe que isso pode acontecer com uma clínica, pode acontecer com um grande hospital também. Sim, sim, não, é total. Acho que a ideia seria essa mesmo, de a gente trazer e discutir sobre esses pontos e, enfim, né, ajudar mais um passo, mais um dia de tentar evitar acontecer alguns certos tipos de incidentes, e aí segue a vida. E aí teve outro evento, né, que a gente acabou citando, que foi da Embraer, que O da foi, Embraer foi emblemático, exatamente. é, não, saiu ontem, hoje, o comunicado, não Eu, lembro. eu li, acho que foi essa semana, realmente, que saiu. É, Tinha tido uma notícia semana passada, final da semana passada,
E se você está lendo alguma coisa agora é porque a Embraer deve ter soltado algum comunicado. Sim, foi alguma coisa assim. Eu, sinceramente, o que me chamou a atenção foi do Saci vazando dados, mas. O do Saci mas foi complicado. do- Nem no foi mascote mais a gente pode confiar, mas tudo nem no bem. mascote, nem com o cara com o capacete lá. Imagina, essa moda Isso pega. é louco. Uma coisa importantíssima, conscientização, você falou certo. Conscientização tem que começar desde o nível mais baixo da cadeia até o nível mais alto de uma empresa. É, a gente lembra o saudoso chefe nosso na CIP que falava isso, ele dava esse exemplo, que a importância dentro dos pilares de segurança da informação da moça do café para o presidente da empresa é praticamente a mesma. Só muda o peso em cada um, né? Quando a gente fala de confidencialidade, integridade e disponibilidade, se a gente fala que a integridade dos dois são a mesma, são pessoas íntegras, honestas, corretas, a gente fala que os dados que são tratados pelo presidente, ele tem uma confidencialidade muito alta, mas ele tem uma disponibilidade muito baixa, é difícil a gente conseguir. Agora, a moça do café é o contrário, ela tem uma disponibilidade alta por uma confidencialidade muito baixa, ela não tem dado confidencial tratando com ela. Mas a moça do café é aquela que entra na sala do presidente para levar o café para ele, e depois ela vai para outras áreas e pode comentar alguma coisa. Putz, o presidente está falando que vai mandar 20 em hora. Então isso pode transcorrer de uma maneira errada, pode ser disseminado alguma informação de maneira errada desde o nível mais baixo da cadeia. E isso é importante frisar. Exato. Não, exatamente. Exatamente. Tem mais alguma pergunta? Alguém mandou mais alguma coisa? Não mandaram mais perguntas, acho que é bom a gente colocar aqui para todo mundo que está participando, né, que assistiram, para compartilhar esse nosso instituto com outras pessoas, com médicos, se eles conhecem médicos, se eles conhecem pessoas da área da saúde, que queiram se inteirar sobre informação, queiram fazer parte da nossa comunidade, queiram saber um pouco mais sobre privacidade de dados, sobre LGPD, para correr isso daí, porque eu acho que o boca a boca é muito importante nessa hora, a gente depende muito disso, é um Sim. trabalho novo que a gente está conduzindo aqui com o Instituto, e vale muito a pena esse tipo de retorno, feedback de vocês. Se vocês quiserem comentar na nossa página, mandar um comentário, mandar um direct para a gente aceita de bom grado, podem mandar perguntas por lá, podem mandar sugestões, reclamações, dúvidas, a gente está aí para responder, se não responder diretamente, mas a gente pode usar a live como um canal aí, que a gente está fazendo a live de terças e quintas agora, né? Todas terças e quintas, às 8h27, pontualmente a gente começa, e pedir aí para o pessoal fazer esse boca a boca, fazer essa propaganda para amigos, para colegas, e vamos contar com mais gente aí para falar desse assunto que eu acho tão bom e enriquecedor. Sim, sim. Não, e eu gostaria de agradecer, tá, ao Thiago, a Tati. Tatiana trabalhou com a gente lá na empresa, lá junto com o Júlio, junto com a equipe lá. Então, é uma pessoa que conhece muito também. O Thiago também, o Thiago tá na área de segurança da informação, se não me engano. Então, é legal, né, você vê que tem pessoas, tem muitos profissionais que podem Sim, colaborar sim. com a gente, podem nos ajudar. E, pô, eu achei interessante a palavra que você utilizou, comunidade. É uma comunidade, é algo para a gente trocar uma ideia, para a gente conseguir compartilhar as melhores práticas, independente da experiência, tudo, mas lógico, o foco seria mais a área da saúde, mas o que a gente puder agregar vai ser muito importante, né? Eu acho que todo Exatamente. mundo tem um pouco de conhecimento e a gente acaba nos unindo, né, e trazendo um enriquecimento muito maior para as empresas, é muito bom. Exatamente. E outra, né? Não é só médico que pode acessar. A gente fala muito da lei em si. E a lei é para todos. O que a gente quer direcionar, porque a gente sabe que médico tem muita dúvida, tem muita dificuldade para se adaptar. E é um nicho sensível, né, que a gente E precisa exatamente, é um ajudar. ambiente muito sensível. Conheço pessoas que estão aqui na live também. Posso até citar a Laís, que é uma grande amiga minha da época da Eletropaulo e da Enel. Hoje ela cuida de um projeto voltado para a LGPD na empresa que ela trabalha, então acho que todo mundo pode participar disso, pode falar um pouco, pode dar a sua opinião. Acho que aqui é um meio que a gente quer tornar mais interativo, e quem sabe aí nas próximas a gente trazer pessoas que possam falar um pouquinho das suas experiências também.
Pra não ficar só Claro. nós dois falando, né, cara? Acho que essa coisa- Não fica muito maçante, né? Ficar voltando a falar do Saci, é complicado. Mas é isso, então, pessoal. Acho que a Maravilha. gente teve uma discussão muito boa sobre LGPD de novo, sobre conscientização, sobre casos que aconteceram, sobre necessidade. Respondemos algumas perguntas aí que foram enviadas pela Estela. Usem o nosso canal para mandar perguntas, acho que é importantíssimo. E vamos mantendo essa interatividade. A gente espera vocês aqui na quinta-feira que vem. Na quinta-feira que vem, não agora, na quinta-feira agora a partir das 8h27. Esperamos por vocês com dúvidas, com questionamentos e esperamos aí vocês na próxima quinta aí, se Deus quiser. Tiago, eu queria agradecer mais uma vez essa Valeu. participação. Acho que, Agradeço. como sempre, um prazer enorme falar contigo, cara. Demais, ainda mais quando a gente fala do mesmo assunto, fica mais fácil. A gente só não Fica, pode falar de tranquilo. time porque a gente torce para time diferente. Mas acho que tá muito, muito legal, cara. Muito bom te reencontrar e poder trocar essa ideia com você. E bom, eu que agradeço. É muito bom mesmo a gente trocar essa ideia, trazer essas experiências. É lógico, quando a gente começou, a gente estava em áreas diferentes e, ironia do destino, a gente acabou meio que atuando em áreas semelhantes agora, mas, enfim, é muito bom. É uma conversa que rende, um bate-papo bem descontraído, bem legal, e acaba trazendo bom conhecimento aí para todo mundo. E a gente puder ajudar um pouco já está de bom tamanho, né? Legal, muito legal. Tiago, boa noite a todos que participaram. Agradeço mais uma vez a participação. Valeu, pessoal. Muito obrigado. E obrigado. Até mais, até a próxima, até quinta. Tchau, tchau, pessoal. Falou, tchau, tchau.